Último áudio, né? Vamos lá. Vamos matar aqui então, pessoal. Nosso penúltimo vídeo, né? Áudio não vídeo, né? Em relação à medida de segurança. A medida de segurança é uma sanção penal em razão do perigo que o caboclinho oferece, porque ao tempo, né, a teoria da atividade, no tempo que ele fez aquela ação, a conduta também não é só ação, tá? A conduta também pode ser uma omissão, dependendo, temos alguns crimes omissivos, que o cara não fazendo nada, ele está cometendo um crime, por exemplo, omissão de socorro, mas aquele momento que ele está se omitindo, que ele está fazendo, ou que ele está se omitindo, né, na omissão de socorro, que ele está fazendo um homicídio, por exemplo, ele estava lelé para lá de Bagdá, ele não entendia o que ele estava fazendo. E se ele integralmente não entendia plenamente, integralmente, totalmente que aquela ação ou aquela omissão configurava um ilícito penal, era culpável, era típico, estava escrito e era punível, e ele não entendia isso e fica comprovado em perícia médica, que ele não entendia isso, você pode pegar até o caso do Adélio, tá? Ele fica internado no hospital, ele não tem pena para ele, tá? Tem só uma pena com uma redução de 1/3 a 2/3 quando o cara é semi-imputável. Então ele entendia parcialmente o que ele estava fazendo. Ele não tinha domínio total, mas ele entendia parcialmente. Assim como no preso, né? Nós temos a guia de recolhimento, aqui nós temos a guia de internação. Sem essa guia não dá para colocar o cara no hospital de custódia. Ele não fica no hospital normal, não, tá, gente? Ele fica no hospital penitenciário, prisional, tá? Tax Comuns, ou ali o hospital de custódia, se não tiver, aí ele vai para um hospital civil especializado, beleza? O prazo que ele fica é de 1 a 3 anos, isso quer dizer que de 1 em 1 ano, tá? Tem que ter um exame para ver ali se ele vai continuar internado ou não, ou a qualquer tempo, quando o juiz pedir, tá? O juiz da execução, mas o tempo que ele fica é indeterminado, né? O tribunal até critica isso como se fosse uma pena perpétua, porque o prazo é de 1 a 3, mas deu 3 anos, fez o exame ali, né? A perícia nele, ele continua lelé da cuca, né? Vai prorrogando mais 3, mais um, mais um, mais um, mais um ano, e acaba que fica um tempo indeterminado e vira um tipo, entre aspas, de prisão perpétua. Aí a gente, né, pode até debater, entrando um pouquinho em política, o que você prefere, né? Tentativa de homicídio, em 5 anos ali o Adélio ia estar solto, ou ali uma medida de segurança que vai renovando 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 3, mais 3, mais 1, mais 1, mais 1. Quando vê tá 30, quando vê tá 40, né? Por quê? O tempo é indeterminado. Então, o STF fala, né? Mesmo que dê os 3 anos, ali extrapole os 3 anos, tem que ver a periculosidade dele. Ele é perigoso ainda? Né? Ele é da cuca, ele é perigoso? Porque senão vai ter que renovar. Aí vem o STJ e fala assim: pois é, mas para não virar uma pena perpétua, não prorrogar, 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 não pode passar do limite da pena abstratamente combinada. O que é isso? Ó, ele não pegou a pena de homicídio, porque ele, né, não era lelé, né? Mas se ele não fosse lelé, qual pena que ele pegaria? Ele pegaria ali o tipo penal de homicídio, pegaria ali 5 anos. Então você vai prorrogando, prorrogando, mas quando der 5 anos, você tem que soltar o cara. É mais ou menos essa ideia aí, entendeu? Qual que seria a pena ali se ele fosse imputável, né? Se ele conseguisse ter as faculdades mentais ali e entendesse o que ele fez é um crime? A pena seria de 10 anos. Beleza, vai renovando então aí, vai renovando, mas quando der 10 anos ali, não pode passar disso não. Entendeu a ideia? Vamos lá. O juiz, em incompatibilidade, ele pode converter o tratamento ambulatorial em internação, né? Então, o semi-imputável é um tratamento mais light. A gente fala que é o tratamento ambulatorial, né? E o inimputável, imputável, gente, é que responsabiliza. Inimputável, prefiro de negação in, é que não responsabiliza. Eu tinha muita dificuldade disso no início, né? Imputável, imputável, eu vou te sentar a pua. Eu vou te imputar, eu vou te responsabilizar. Agora, quando eu falo que o cara é inimputável, esse i, esse in é de negação. Então, inimputável, não vou imputar, né? Não vou responsabilizar, entendendo?
Então, quando é inimputável, sem, o cara é imputável, está no hospital de segurança, né? Eu falava assim, não, o cara é inimputável, porque o imputável é pau nele, tá? Imputável significa responsabilizar. Se ele é imputável, eu vou sentar o pau nele. Se ele é inimputável, não, imputável é responsabilizar, não responsabilizar. Beleza, pessoal? Converte, então, semi-imputável para imputável, o caso dele é grave, não resolveu o tratamento ambulatorial, converte ali para internação, tá? Prazo mínimo de 1 ano. O que é o prazo mínimo, gente? É o mínimo que ele vai ficar internado. Eu já vi cair numa questão muito inteligente, colocando assim, na guia de internação, de internamento, vai ter o nome do caboclo, vai ter não sei o que, o médico que vai cuidar dele, e o prazo máximo. Não. Você não sabe quanto tempo ele vai ficar lá. Então é o prazo mínimo, porque o mínimo eu sei. O mínimo que ele vai ficar lá é no mínimo 1 ano. Antes disso ele não sai. Beleza? Porque a perícia é feita anual, né? E se acontecer de antes de 1 ano ele melhorar, ele retorna à pena anterior. Por exemplo, o cara está na penitenciária, foi preso por homicídio, ele fica doido lá na penitenciária. Ele vai para o hospital. Antes de 1 ano no hospital, ele melhora as faculdades mentais dele. Ele vai retornar para a pena anterior se ele for considerado perigoso, né, um marginal, um vagabundo. Né? A cessação da periculosidade. De ano em ano não tem a perícia? É para ver se cessou a periculosidade. Se cessou a periculosidade, o juiz de execução, depois de ouvir o Ministério Público, defensor, o curador ali que é o responsável, né? Em 5 dias ele dá a decisão dele e liberta ele, né? Ele não é mais perigoso, ele pode então ter aí a sua internação extinta. E aí cessou a periculosidade dele, né? Fechou, pessoal? Então, a medida de segurança, é legal você ter uma noção, né, dessa questão, tudo bem? E o que seria o agravo, só para a gente já estar terminando, tá, gente? O que seria o agravo em execução? O agravo em execução, gente, é como se o advogado, é um nome bonitinho para o recurso que o advogado faz na esfera penal, nessa esfera prisional. Tá? Então, se ele quer, por exemplo, o juiz ele negou a suspensão, o livramento condicional. O juiz não quer dar remissão para o caboquinho. O juiz não quer conceder ali uma saída temporária. Aí o advogado do preso entra com um recurso. O que é isso? Agravo em execução. O juiz deu regressão de regime. O advogado vai lá e entra com um agravo em execução. É como se fosse um recurso. Ele não tem efeito suspensivo. Como assim, Robson? O juiz deu regressão de regime. Ele vai sair do regime aberto para fechado. Fez uma merda lá. Aí o advogado vai e entra com recurso. Enquanto esse recurso não for analisado, ele vai continuar no regime aberto? Não tem efeito suspensivo, não. O juiz fez, está feito. Vai do aberto para fechado. Lá no fechado, enquanto ele está no fechado, lá na cela com todo mundo, né? Aí o juiz vai analisar esse pedido dele aí, entendeu? Só que nós temos um pedido, um agravo, um recurso, né, na execução penal que tem efeito suspensivo, é desinternação. Tá? Então, se o juiz ele nega a desinternação, tá? O advogado ele pode entrar com um recurso, né, um agravo em execução, e esse agravo ele vai ter efeito suspensivo. E para a gente terminar esse áudio, incidente de execução, né? O que é um incidente de execução? Um incidente, não era para acontecer, né? O agente está lá, retira o preso da cela, espanca o preso, tortura o preso, mas foi sem querer, é um incidente, aconteceu, né? Então, nos casos de excesso ou desvio dentro de uma unidade prisional, o próprio sentenciado ele pode, né? Juiz, né? Estou sendo torturado, fazer um incidente de execução. Ministério Público, qualquer órgão de execução penal, tá? Inclusive o próprio sentenciado. Ô, juiz, tá pau aqui, hein? Café da manhã dos caras aqui, arrancar a unha. Então, incidente de execução basicamente é mediante um excesso ou um desvio do poder que foi incluído, foi imbuído aquele agente penitenciário, aquele diretor, enfim, aquele funcionário público ali. Beleza? Que está responsável pela tutela do preso. Tranquilo, pessoal? A gente termina a LEP aqui. Essa parte aqui eu deixo umas jurisprudências para vocês. Eu recomendo que vocês façam essa questão de jurisprudência, pessoal, depois que de fato vocês dominarem a LEP.
Jurisprudência cai mais em prova de nível superior, embora de nível médio já estejam abusando. Então aqui nós temos mais de 40 jurisprudências no mapa, tá bom? Faça uma leitura e tudo mais. No final da LEP, sim, fala um pouquinho de induto e anistia, para a gente fechar esse áudio aqui, né? O que é um induto, o que é anistia? A anistia, gente, é dado pelo Congresso Nacional. Eu vou te dar um exemplo de anistia, né? Nós tivemos a anistia dos militares torturadores do período do regime militar e nós tivemos a anistia dos guerrilheiros de esquerda, que assaltaram bancos, torturaram, mataram, fizeram de reféns, né? Então, anistiou ambos os lados. Isso aí é uma extinção da punibilidade dada pelo Congresso Nacional, de modo permanente. Não há de se pegar a ex-presidente Dilma Rousseff e julgar pelos atos que ela fez no passado, os bancos que ela roubou, as pessoas que ela torturou, aprisionou, né? Porque foi dado para ela uma anistia, né? Nem ali pelo ex-governador nosso, né, o Pimentel, né? Já sentaram no banco dos réus, né, da Justiça Militar, beleza? Aqui em Juiz de Fora, inclusive. Então não há de se falar, né, de julgar eles, porque foi dada uma anistia pelo Congresso Nacional na época para essa galera, tanto da esquerda quanto da direita. Beleza? Ninguém é inocente, né? Indulto é dado pelo presidente da República. A gente tem uma treta com aquele deputado Daniel Silveira, eu acho, né? Onde o presidente Jair Bolsonaro deu um indulto para ele. Indulto é uma competência privativa do presidente da República, onde ele pega um caboquinho ou um grupo de caboquinhos e fala assim, olha, bate a varinha nele e fala, olha, você não vai cumprir essa pena. A pena fica temporariamente extinta ou faz a comutação da pena. O que é? Transforma privativo de liberdade em multa, transforma privativo de liberdade em uma restritiva de direitos, né? Comuta, troca, né? Então nós temos essa atribuição que o presidente da República faz, que é um indulto, um exemplo mais claro de indulto, um indulto de Natal para os presos, né? E aí, vai dar ou não vai dar? Né? Então, uma competência do presidente da República é algo privativo, bom para crimes comuns, enquanto a anistia é dado pelo Congresso Nacional para crimes políticos. Eu não creio muito que isso em prova não, tá, gente? Só estou falando aqui para desencargo de consciência, tá bom? Beleza? Mas isso tem na LEP, então eu estou falando porque tá lá. Depois aqui vem as disposições finais e tudo mais. Tranquilo da LEP, bem suave. Fechou, pessoal? A gente encerra a LEP, tá? Foquem nessas partes que eu falei, nessas alterações do pacote anticrime, perfil genético, mudança de regime, separação prisional, beleza, pessoal? Remissão, saída temporária, permissão de saída, livramento condicional, tranquilo? CTC, exame criminológico, exame de classificação, peculiaridades do trabalho, né? Questão de assistência, RDD, tá bom? Questão de disciplina, de sanções, quais são as faltas graves, tá? Não tem mistério. E vai cair LEP, tá? Eu tô apostando aí para, né, PSS, 5 questões, 7 questões, 14 pontos, tá aqui, tá, pessoal? Não tem mistério, não. É estudar. É áudio, 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 e no último mês ali, áudio resumido, se possível, para terminar a LEP em 1 hora ali e cair em exercício. Você já consegue cair em exercício agora? Ótimo. É áudio com exercício. Não consegue cair em exercício? Fica só no áudio, áudio, anotação, e no último mês você mete bronca no exercício. Beleza? É até o talo máximo que você puder, dependente do seu nível de conhecimento.